Fala aí, minha aluna, fala meu aluno, sejam muito bem-vindos nessa nossa comunidade de estudos no Olasco. Hoje vai ser a aula aí número 1 da comunidade, mas é a live 005, né, se a gente contar as outras 4 lives aí da Maratona Nota 10 em Mundo. Então, caso você esteja assistindo isso por uma gravação, ou caso você esteja assistindo agora ao vivo, o tema dessa aula que a gente vai falar hoje é sobre a hematopoiese, né? E o que é essa hematopoiese? É a formação aí das células sanguíneas. Então, vamos dar uma olhada ali no que eu preparei para vocês. Vou compartilhar minha tela. Espero que estejam todos conseguindo me ver. Eu estou conseguindo ver aqui a minha imagem e eu estou conseguindo ver aqui o chat também. Então, acho que está tudo bem, tá? Bom, então, a aula de hoje ela vai ser sobre que quer dizer o quê? Quer dizer sangue, poiese. Quer dizer o quê? Formação ou geração das células sanguíneas. Então, eu escolhi essa aula. Ela é uma aula para quem já deu uma olhadinha lá na parte do curso de sinalização celular. Quem ainda não chegou na parte de tecido conjuntivo, muito bom. Quem ainda não chegou na parte de sangue, também muito bom. Agora a gente vai saber da onde que essas células vêm, né, para onde que elas vão, desde o início da sua formação até elas ficarem maduras, né, para começar a exercer a sua função. Então, ela é uma aula inicial para a gente conhecer aí todas as nossas células imunológicas, ou pelo menos as principais. Aqui, como eu coloquei, formação do sangue, né, formação das células sanguíneas, a gente vai acabar dando uma preferência aí para os leucócitos e ao invés de falar dos eritrócitos e das plaquetas. Então, isso talvez pode ser tema aí de uma outra aula. Então, para a gente ter essa formação dessas células sanguíneas, a gente vai precisar de uma célula-tronco, certo? Então, a gente vai precisar de uma célula-tronco. Então, qual que é a principal, quais que são, né, as principais características de uma célula-tronco para ela ter essa função de gerar e dela manter as nossas células sanguíneas, né? Então, a célula-tronco, ela tem uma capacidade de autorrenovação. E o que quer dizer autorrenovação? Quer dizer que ela consegue gerar descendentes iguais a ela. Quer dizer que ela consegue entrar em mitose e gerar células filhas que são iguais a ela. Então, ela tem essa capacidade de autorrenovação. Dessa forma, a gente sempre tem um pouco de célula-tronco. Ela sempre consegue repor ali a sua célula, e aí a gente sempre tem o que a gente chama de pool de células-tronco. Essas células-tronco, por causa dessa capacidade de autorrenovação. E além dessa capacidade de autorrenovação, elas têm uma capacidade de diferenciação. O que é a diferenciação? A diferenciação, pessoal, é essa célula conseguir se transformar em outra célula. E aí, isso vai variar um pouco com o tipo de célula-tronco, lembrando um pouco lá da biologia celular e da genética, onde a gente tinha as células totipotentes, e aí a gente tem as células pluripotentes. A gente vai falar um pouco da diferença de cada uma, que é importante para a gente entender lá no final, quando a gente vai falando de célula-tronco hematopoética, tá? Então, a gente precisa de uma célula que tenha essa capacidade de se renovar, ou seja, de proliferar, de gerar uma célula igual a ela, e que tenha uma capacidade de se diferenciar, que é o quê? Se transformar em uma outra célula. Se ela tiver a capacidade de transformar em qualquer célula, a gente chama ela de uma célula-tronco totipotente. Agora, se ela não tem mais essa capacidade de se transformar em todas as células, mas ela ainda tem uma grande capacidade de se diferenciar em várias células diferentes, a gente chama ela de pluripotente. Então, basicamente, o que a gente vai ver hoje, a gente vai passando aí da totipotente para pluripotente, e aí ela vai ter o que a gente chama de destino celular, o destino tecidual, que é quando ela vai realmente estar destinada para algum tipo de linhagem. Se a gente pensar lá no início
do nosso desenvolvimento embrionário, qual que é a nossa célula totipotente? A nossa célula totipotente, ela é o zigoto, tá? Então, a gente tem aqui o zigoto, formado pela fusão ali de um espermatozoide e de um oócito secundário, e aí a gente tem a formação do zigoto. O zigoto, ele é uma célula totipotente, né? Ele consegue originar qualquer célula do nosso corpo. E as células tronco hematopoéticas, elas vão começar a surgir aí bem próximo do início aí da gravidez. A gente vai ver em qual momento que elas costumam aparecer. Isso vai ser importante para a gente entender a funcionalidade dos macrófagos residentes, porque muita gente ainda fica na dúvida, se eu tiver muitas infecções em determinado local, aqueles macrófagos vão atuar lá, utilizando a fagocitose, depois eles entram em apoptose, eu vou ficar sem macrófago residente? Os monócitos repõem essa quantidade de macrófago residente, então a gente vai ver que a origem dos macrófagos residentes, ela é um pouco diferente da origem dos monócitos. Então, no primeiro momento, a gente tem esse zigoto, que seria aí o dia 1, né, da gravidez. Esse zigoto vai passar por uma série de transformações, e o que são essas transformações? Informações vindas aqui do meio externo, que é importante para a diferenciação das células. Então, à medida que o zigoto vai andando lá pelo útero, antes dele se implantar no endométrio uterino, ele vai recebendo várias moléculas sinais diferentes, vários hormônios diferentes, várias interações diferentes, e aí essas células começam a se modificar um pouco, né? E aí ele vai originando, de uma célula só, ele origina duas, né? Aqui ainda preso por essa parte aqui, que é o que a gente chama de zona pelúcida, só para a gente relembrar um pouco lá da embriologia, ainda protegendo ali o zigoto, e aí ele se divide em duas células. Rapidamente, né, essas duas células vão dar origem a várias células, e aí ele vai estar pronto para se implantar lá no endométrio uterino. E aí, quando ele se implantar no endométrio uterino, ele vai perder ali a zona pelúcida, então repara que ele está sem a zona pelúcida, e aí a gente vai ter aquela separação de organismos, né? A gente vai ter aquela parte aqui que vai se formar o embrião, da onde vai vir um embrião, e aqui embaixo, que vai ser o saco vitelino. Então, a gente está lá no início da gravidez, por volta ali da segunda semana de gravidez. O que acontece ali com o saco vitelínico à medida que a gravidez ela começa a andar mais? A gente passou a segunda, a gente passou a terceira semana, esse blastocisto ele já se implantou dentro do útero, essas células começaram a se dividir ali, começaram a se diferenciar, então cada vez mais elas vão perdendo aquela característica totipotente e vão se tornando mais pluripotentes. Isso é o que? Elas têm um certo comprometimento com alguns tecidos. Isso vai acontecendo por quê? Essas células elas vão tendo diferentes interações. Por exemplo, repare essa camada de células aqui. Essa camada de células, ela está em contato direto com o saco vitelínico e ela está em contato direto com a parte do embrião. Então, ela tem uma interação diferente dessa camada de célula aqui em cima, que está em contato com a cavidade amniótica, né, e em contato com outras células aqui embaixo. Então, à medida que essas interações vão modificando, a sinalização celular vai se modificando e essas células ela vai ligando e desligando vários genes. À medida que ela vai ligando e desligando vários genes, ela vai se diferenciando, ela vai se transformando em diferentes células. E isso acontece, no primeiro momento, aqui no saco vitelínico, com algumas células que se formam aqui na região central do saco vitelínico. Essas células, que a gente chama de hemangioblastos, elas vão dar origem aos primeiros precursores de hemácias. E, além disso, né, as células que ficam no revestimento da cavidade aqui, que é o que a gente vai chamar depois de angioblastos, que vão dar origem às células endoteliais ali dos vasos sanguíneos, que são aquelas células que revestem os vasos sanguíneos, elas também são células-tronco que vão começar a originar algumas aí das nossas células tronco hematopoética, inclusive os nossos macrófagos. Então, vamos dar um pulo aqui para cima
e vamos dar uma olhada ali no que está acontecendo ali no saco vitelínico. Então, aqui em cima, em amarelo, a gente tem uma representação do saco vitelínico. E é isso que a gente chama de primeira onda de produção de células sanguíneas. Só um momento, deixa eu dar uma melhoradinha nessa letra aqui, né? A primeira onda de produção de células sanguíneas. Então, a gente já tem algumas hemácias, né, bem primitivas, que são hemácias que ainda têm núcleo, e a gente tem uma célula que tem a capacidade de originar hemácias e tem a capacidade também de originar macrófagos, né? Que é o que a gente chama de precursor eritroide mieloide, que é essa célula aqui, tá? Essa célulazinha aqui é o que a gente chama de precursor eritroide mieloide. Eu vou chamar ela de PMP, precursor eritroide mieloide. Ela consegue já originar as nossas hemácias primitivas, que ainda têm núcleo, ainda não perderam o núcleo, e a gente ainda está começando o início de formação de vaso sanguíneo. A gente está aí por volta aí do início da 4ª semana. Essas células aqui, essas PMMs, elas têm capacidade de originar o que a gente chama de pré-macrófago, que é o primeiro precursor do macrófago. Então, vocês reparem que por volta aí da 4ª semana já de gravidez, a gente já tem célula hemácia primitiva e a gente já tem macrófago. Então, são esses macrófagos iniciais que vão começar a se espalhar pela corrente sanguínea. Então, esses macrófagos eles vão começar a aparecer na corrente sanguínea, que já vai surgir aí por volta da 8ª semana aí de gravidez, né? Por volta da 8ª semana, não, perdão, por volta da 4ª semana, a gente já tem um coração batendo, né? Por volta de 28 dias, e aí a gente vai ter esses macrófagos aí já aparecendo na circulação sanguínea. Então, isso é extremamente importante, porque vão ser esses macrófagos que vão ajudar a dar origem aí aos nossos macrófagos residentes. Então, nesse primeiro momento, né, a gente tem aí hemácias e a gente tem esses macrófagos primitivos, né, que já caem aqui na circulação sanguínea, que é uma circulação sanguínea ainda primitiva também, mas a gente já tem vaso sanguíneo. Então, a gente já tem alguns vasos lá no embrião, né? A gente já tem um coração batendo, então a gente já tem vasos sanguíneos ali no embrião. E aí a gente já tem esses macrófagos já indo ali para essa corrente sanguínea. Além desses macrófagos indo para a corrente sanguínea, a gente tem os próprios precursores eritroides, né, que são essas células aqui, essa aqui é a mesma célula, tá? A gente já tem esses precursores eritroides começando a aparecer também na corrente sanguínea. Então, a gente já tem macrófago primitivo e a gente já tem uma célula que pode originar tanto um macrófago como uma hemácia. Então, esse é o panorama que a gente tem aí por volta da 4ª, 5ª semana de gravidez. Concomitante a isso, acontecendo aí ao mesmo tempo que esses eventos, a gente vai tendo a formação dos órgãos. A gente vai começando a ter a formação dos órgãos e a gente vai tendo uma diferenciação desses órgãos. A partir aí da 4ª semana até a 8ª semana, a gente vai ter a formação já. Na 8ª semana, a gente já começa a chamar de feto. E aí, esses precursores, né, que estavam lá na corrente sanguínea, eles começam a ir povoar alguns órgãos primitivos, né? Órgãos esses que são quais, por exemplo, o fígado. Então, aqui a gente tem o desenho do fígado e aqui a gente tem esses precursores chegando no fígado. E aí a gente vai ter o que a gente chama, gente, de segunda onda de produção de células sanguíneas, que vai acontecer no fígado. Primeiro a gente tem essa formação lá no saco vitelínico. Então, aqui, essa primeira onda lá no saco vitelínico. Já foi o suficiente para liberar essas células na corrente sanguínea. Essas células aí povoaram o fígado, povoaram outros locais que ainda estão se desenvolvendo. E aí a gente teve aí essa segunda onda de formação
de células sanguíneas. E aí, quando ela chega no fígado, esse precursor eritroide, ele já vai receber o nome de uma célula tronco hematopoética, que é o que a gente chama de HSC, que é do inglês, né? Hematopoietic Stem Cell. Então, a gente continua tendo o precursor eritroide mieloide, está aqui. A gente já tem agora a célula tronco hematopoética. No final disso tudo, a gente vai ficar só com a célula tronco hematopoética. E essa célula tronco hematopoética, a partir aqui já da 8ª, da 9ª semana, que é quando a gente tem o que a gente chama de terceira onda, que agora a gente tem a HSC, ela vai começar a dominar o processo de hematopoiese. Ela vai começar a gerar já monócitos lá no fígado. Isso aqui é um monócito, né, que são ali os precursores aí, de alguns macrófagos, tá? Então ela já começa a gerar ali os monócitos. Continua gerando alguns pré-macrófagos. Essas células vão começar a ir para a corrente sanguínea, a célula-tronco também. E aí a gente vai ter isso tudo chegando aí na corrente sanguínea. Pré-macrófago, monócito e agora a célula-tronco hematopoética. No final das contas, o que a gente vai ter? À medida que isso for evoluindo, a gente vai ter o feto com macrófagos, esse azulzinho aqui, de origem desses precursores aqui, esses precursores eritroides mieloide, e a gente vai ter esse monte de célula-tronco hematopoética espalhada aí pelo corpo do nosso feto em desenvolvimento. À medida que o tempo vai passando, essas células-tronco e esses macrófagos de origem lá daquela outra célula eritroide mieloide vão começar a se transformar em macrófagos residentes. E aí eles vão se diferenciar em macrófagos residentes à medida que o tecido vai se diferenciando também. E aonde que a gente tem esses macrófagos residentes? A gente tem no sistema nervoso central, a gente tem no fígado, a gente tem no rim, a gente tem na pele, né, na pele aqui considerando a pele como um todo, né, não só o tecido epitelial aí de revestimento, a gente tem no trato gastrointestinal. Então, por que isso é importante a gente saber a origem dos macrófagos residentes? Porque os macrófagos residentes, eles têm uma origem muito embrionária. Então, é por isso que esses macrófagos residentes, eles têm uma capacidade de proliferação. Então, eles conseguem renovar a população de macrófago residente por uma simples proliferação. Eles têm ainda esse resquício embrionário neles. Então, a gente não fica sem macrófago residente por conta dessa capacidade que eles têm de proliferar, que vem dessa origem embrionária. No final aí da gravidez, a gente vai ficar o quê? O fígado vai começar a perder a sua função hematopoética, o baço, que teve também uma função hematopoética importante, começa a perder essa função hematopoética e a célula-tronco começa a dominar as cavidades ósseas. Né? Que cavidades essas? Né? As cavidades ali do osso, no início, na parte central aqui do osso, essa célula-tronco. Então, a gente já está falando agora do período, tá? Aqui embaixo, né, do período pós-natal, tá bom? Então, ela começa primeiro a povoar uma região central ali do osso, que é aquele início do processo também de formação óssea, mas no final das contas, ela vai ficar principalmente nessa região aqui, que é aquela região que a gente tem de osso esponjoso. É ali que fica a principal parte da nossa medula óssea vermelha. Então, ela vai ser povoada agora pela célula-tronco hematopoética. E a gente não vai ter mais aqueles outros precursores espalhados pela corrente sanguínea. Ela vai se localizar apenas na medula óssea ali, na chamada medula óssea vermelha.
né? E como que é essa formação e como que funciona aí essa medula óssea vermelha. Então, aqui a gente tem aqui embaixo, vamos desenhá-la aqui, está um pouco grande, diminuir um pouquinho o tamanho dela, só para ela não ocupar todo o espaço aí da nossa medula. Ó, então aqui a gente está dentro do osso esponjoso. Normalmente não, toda vez, a célula tronco hematopoética, ela fica aqui, ó, perto do que a gente chama de endósteo, que é o limite do osso. Aqui em cima a gente tem o que a gente chama de osteoclasto. Que são macrófagos ali do osso, né? Não tem a função tanto de fagocitose, mas tem a função de controlar ali a quantidade de osso que a gente tira, né? A quantidade de cálcio que a gente tira do osso. Essa é a função dos osteoclastos, importante ali no remodelamento ósseo, né? E em outros fatores. Então, a célula tronco hematopoética, depois que ela já saiu lá do saco vitelínico, ela foi para o fígado, se transformou em célula tronco hematopoética, ela se espalhou por vários tecidos do nosso corpo, se transformou em macrófagos residentes, né? E aí ela começou a povoar agora a medula óssea, e aí essa criança nasceu. E aí a gente vai ficar com a hematopoese exclusiva na medula óssea. Aonde que ela se localiza dentro da medula óssea? A célula tronco hematopoética, HSC, ela sempre vai estar próxima aqui do endósteo. E por que que isso é importante, gente? Porque isso gera uma hierarquia dentro da medula óssea. À medida que o osso vai andando, à medida que ele vai se afastando do endósteo, e depois vocês dão uma lembrada lá na histologia, à medida que ele vai se afastando do fundo do osso, ele vai indo para uma região mais central, onde a gente tem os capilares sanguíneos, onde a gente tem os seios sinudais. E por que isso é importante? Porque a célula tronco ela tem que ficar longe desses seios, porque ela não pode escapar ali. A gente tem vários mecanismos que regulam isso. A gente tem as fibronectinas, a gente tem fibroblasto, a gente tem macrófago, a gente tem tecido adiposo dentro da medula óssea. Então, ela fica conectada ali naquela região, longe do vaso sanguíneo, porque é onde ela vai começar o seu processo de diferenciação. À medida que ela vai andando no processo de diferenciação, o que é esse andar no processo de diferenciação? À medida que ela sai de uma célula tronco hematopoética e ela começa a ter um vínculo com um determinado tipo de célula, que é o que a gente vai falar agora, a questão de célula mieloide e célula linfóide, ela vai se distanciando do endósteo e vai se aproximando dos vasos sanguíneos, porque quando ela chegar no final desse percurso, ela já vai estar parcialmente ou totalmente madura, dependendo da célula. E aí ela pode sair do osso e cair na corrente sanguínea sem sem isso causar um problema para a gente, porque ela já vai estar funcional. Então, à medida que a gente está no início do processo de diferenciação, à medida que a gente está falando aqui de célula tronco hematopoética, ela não tem nenhuma função de defesa, ela não tem nenhuma função de transporte de oxigênio, né, que vai originar uma hemácia, ela não tem nenhuma função de coagulação sanguínea, no caso das plaquetas, ela só tem uma função de manter ali a população de célula tronco viva, né? Então, a gente não pode perder essa célula para a corrente sanguínea. Então, ela fica próxima do endósteo exatamente por conta disso. E a partir desse momento que ela vai andando, digamos assim, para dentro do osso, ela vai tendo interações com outros tipos de células. Ela vai ter interação com muito macrófago, com muito tecido adiposo, que dentro da medula óssea a gente tem a medula óssea adulta, a gente tem metade tecido adiposo, metade tecido hematopoético. O tecido adiposo é extremamente importante dentro da medula óssea, ele controla o funcionamento das células tronco, junto com os macrófagos. Então, à medida que ela vai andando, ela vai tendo contato com outras células. E essas células vão estar produzindo citocinas e fatores de crescimento. Então, a gente tem microambientes dentro da medula óssea que levam essa célula de uma célula tronco hematopoética para uma célula progenitora linfóide, por exemplo, ou uma progenitora mieloide, que é o que a gente vai falar agora. Então, no primeiro momento, a gente ainda tem a célula tronco hematopoética, tá? Então, espero que esteja tudo bem. Aqui no final a gente pode tirar umas dúvidas, ou a gente abre
a gente abre o grupo lá para a gente tirar um pouco das dúvidas. Então, o que acontece com essa célula-tronco? Essa célula-tronco, a gente tem duas linhagens básicas aqui dentro da... A gente tem duas linhagens básicas dentro da medula óssea. A gente tem aquela linhagem que vai dar origem à maior parte das nossas células sanguíneas e a gente tem aquela linhagem que vai dar origem aos nossos linfócitos e células NK. Tá? Então, à medida que a célula-tronco já está gerada, essa criança nasceu, essa criança agora ela vai começar, né, a produzir, ela já está produzindo, a célula-tronco já está produzindo aí essas células, e agora vai ficar, por exclusividade da célula-tronco, todo esse povoamento dos nossos tecidos sanguíneos, né, e ainda de alguns aí dos tecidos residentes. Então, a gente tem ali a célula-tronco hematopoética, e ela pode se diferenciar em duas linhagens. Ela pode se diferenciar nessa linhagem de cima aqui, que eu vou chamar de linhagem mieloide. Então, só para a gente lembrar aqui, o que a linhagem mieloide pode originar? Aqui em cima, vou botar aqui, ó. Deixa eu puxá-la aqui assim, só para a gente relembrar aqui a linhagem mieloide. O que a linhagem mieloide pode originar? Basicamente, 3 tipos de células. Ela pode originar hemácias, ela pode originar plaqueta e ela pode originar, vou botar aqui, os chamados granulócitos e monócitos. Então, isso que a linhagem mieloide, né, que ela consegue aí, né, originar. Deixa eu só levantar isso aqui um pouquinho para não atrapalhar ali a sequência aqui da aula. Então, dentro da linhagem mieloide, a gente pode originar aí esses tipos de célula que já é uma boa parte aí das nossas células sanguíneas, né? Hemácia, plaqueta, granulócito ou monócito. As demais células vão ser originadas ali pelo tecido linfóide, que é o que está faltando? Está faltando só linfócito, né, e célula NK. Tá? Então, a gente vai agora, né, falar um pouco aí dessa linhagem mieloide, o que define aí essa linhagem, o que define essa linhagem mieloide. Como que a célula sabe para que lado que ela tem que ir? Se ela tem que ir para o lado de hemácia, se ela tem que ir para o lado de plaqueta, ou se ela tem que ir para o lado de granulócito e monócito. Aí a gente volta na questão da sinalização celular. A gente tem o quê? Os fatores de crescimento e as citocinas. Por exemplo, hemácia depende de um hormôniozinho que é produzido lá no rim, chamado de eritropoetina. Depois a gente pode falar, ter uma aula só de desenvolvimento de hemácias. Então, quando a gente coloca uma célula da linhagem mieloide em contato com a eritropoetina, essa linhagem vai começar a tender a se transformar em hemácias. As plaquetas, por exemplo, elas dependem de um outro tipo de hormônio que é a trombopoetina, que é o chamado TPO. Né? E aí, quando a gente coloca uma célula da linhagem mieloide em contato com o TPO, ela vai para o lado de plaqueta. E os granulócitos e monócitos, eles têm um fator estimulador de colônia, que é o que a gente chama de GM, que é de G de granulócito, M de monócito, CSF, fator estimulador de colônia de granulócito e de monócito. Então, à medida que a célula vai andando dentro da medula óssea, vão tendo nichos diferentes, ou seja, locais diferentes, em que ela tem interações com outras células, que ela vai puxar para um lado da hemácia, para um lado da plaqueta, ou ali para um lado, né, dos granulócitos. Então, vamos pegar aqui para a gente falar um pouco dessa linhagem mieloide. Então, vamos relembrar. A gente estava lá com a célula-tronco. Então, a gente estava aqui com uma célula-tronco hematopoética. Essa célula-tronco, ela entrou em contato com algumas citocinas e alguns fatores de crescimento, principalmente, vamos colocar aqui, algumas citocinas importantes nessa diferenciação para a linhagem mieloide. IL-3, interleucina 3, uma proteína,
a interleucina 5 e o GM-CSF. Então, a gente botou a célula-tronco hematopoética, que é uma célula pluripotente, que tem a capacidade de desenvolver aí todas as células-tronco, em contato com essas interleucinas, né, e esses fatores de crescimento. E aí, ela se diferenciou nesse que a gente chama de progenitor mieloide. E qual que é uma das características principais do progenitor mieloide? Ele já está vinculado à linhagem mieloide. Então, ele não consegue mais se transformar em linfócito, por exemplo. Ele não é da linhagem linfóide. Ele é da linhagem mieloide. Então, ele é comprometido com plaqueta, com hemácia ou com granulócito e monócito. Ele não consegue voltar mais. Ele não consegue andar para trás mais, porque ele já foi para um processo de diferenciação. Ou seja, ele já ligou e ele já desligou alguns genes. Né? Então, ele não consegue mais se tornar uma célula pluripotente. Mas ele já consegue diferenciar em hemácia, em todas aquelas outras células do nosso sangue ali. Então, a gente tem ali um progenitor mieloide importante. Digamos que esse progenitor mieloide, digamos que ele entre em contato agora, à medida que ele for andando ali dentro da medula óssea, ele vai entrar em contato com algumas citocinas que a gente já falou, que são citocinas pró-inflamatórias importantes, por exemplo, IL-1. Mas ali ela é produzida numa certa quantidade, e aí ele está em contato com uma célula que vai estar produzindo o que a gente chama, IL-1 vai estar estimulando o que a gente chama de M-CSF. Repare esse Mzinho aqui, ó. Esse Mzinho aqui é de monócito. Então é o quê? É um fator de crescimento que estimula monócito. E aí o que vai originar? Vai originar um monoblasto, né? Que é uma primeira célulazinha lá que lembra um pouco ali um monócito. Então é o que a gente chama de monoblasto. E reparem bem nesse termo aqui, ó, esse termo blasto. Porque futuramente, quando a gente vai falando mais de hematologia clínica, de leucemia, esse termo blasto aqui, ele indica uma célula que ainda é indiferenciada. O que isso quer dizer? É uma célula que ela já é vinculada com alguma trajetória aí. Esse monoblasto, no caso, ele já está vinculado com a origem de monócitos, por exemplo, mas ele ainda tem uma grande capacidade de proliferação. Ele tem uma grande capacidade de gerar novas células, né, que vão ser células diferentes dele, mas ele tem essa grande capacidade de mitose. Então, algumas leucemias podem ser provocadas aí pela perda de controle, por exemplo, de proliferação de monoblasto. Né? E aí, como que a gente sabe que ele é um monoblasto? Ele vai ter alguns marcadores na membrana. A gente consegue fazer isso no laboratório para saber qual o tipo de leucemia que é, qual que é a origem desse monoblasto. E aí a gente tem esse monoblasto. À medida que ele vai entrando em contato com outros fatores de crescimento, que ele mantém o contato com esse MCSF, que é um fator estimulador de monócito, ele pode dar origem, aí ele vai começando a se diferenciar, e aí ele vai mudando de nome. Por exemplo, chamado aqui de pró-monócito. Então ele já está muito próximo do monócito, mas ele ainda não tem uma característica de monócito, que é aquele núcleo, né, aquele núcleo assim, em formatinho de feijão. E aí continua o processo de diferenciação, e aí a gente tem o monócito sendo formado, aquela célula um pouco maior, né, que já tem aquele núcleo esfumaçado, redondinho, né, normalmente ele tem um aspecto mais azulado, deixa eu desenhar ele aqui, um aspecto assim bem azulado, né, e aí a gente já tem a nossa célula totalmente aqui diferenciada, que a gente chama de monócito. Então agora a gente tem uma célula madura, né, que já pode ser liberada ali pelos sinusoides para ir para a corrente sanguínea. Então vamos recordar, voltando lá atrás, a gente veio lá da célula tronco hematopoética, que veio lá do fígado embrionário, povoou a medula óssea, entrou em contato com IL-3, IL-5, fator estimulador de colônias do tipo granulócito e monócito, e aí, quando ela entrou em contato com IL-1,
e com o fator estimulador de colônia só de monócito, ela teve esse comprometimento com a linhagem de monócito. E aí ela se transformou em monoblasto, se transformou em promonócito, e aí ela se transformou em monócito. Agora ela está madura, e aí a medula óssea libera esse monócito de acordo com a necessidade. A gente pode manter um pool de monócito ali, fica um pouco de monócito pronto na medula óssea, para se tiver necessidade, a medula óssea vai liberando essas células constantemente. O que acontece quando essa linhagem mieloide ela começa a entrar em contato, por exemplo, com outros tipos de citocinas? E aí a gente vai falar de quais tipos de citocina. A gente pode trocar aqui só a MCSF por uma GCSF. O Gzinho é de quê? É de granulócito. Então, vai dar origem aos granulócitos. O que são granulócitos? São células que a gente consegue visualizar o grânulo pela coloração de hematoxilina e eosina, que vocês devem ter visto lá na histologia. Então, a gente consegue visualizar o grânulo. Isso não quer dizer que o monócito não tenha grânulo. O monócito ele tem alguns grânulos, sim, mas a gente não consegue ver pelos mecanismos de coloração que a gente utiliza. Então, a gente diferenciou por conta dessa morfologia, separamos as células em sem grânulo e células com grânulo pela metodologia da hematoxilina e eosina. Então, e aí, o CSF, que estimula a formação dessas células com grânulos, acabou pegando esse nome de granulócito CSF. Né? Aqui a gente tem um monócito CSF, ou como era chamado antigamente, um agranulócito CSF. Tá? Depois vocês vejam a aula com mais calma, que é bastante informação mesmo, tá, gente? Então, quando ela entra em contato com esse GCSF, ela vai originar agora uma linhagem totalmente diferente ali do monoblasto. Eles são parentes, mas eles não são idênticos. Então, vai originar o que a gente chama, o nome é bem parecido, que são os chamados mieloblastos. E aí, de novo, o termo blastos, indicando ali uma célula de intensa proliferação, uma célula indiferenciada. O que é uma célula indiferenciada? Que ela ainda não tem um comprometimento, ela ainda não está madura. Então, se ela não está madura, ela tem uma grande capacidade de proliferação. E é daí que vem os termos leucemias mieloides agudas, leucemias mieloides crônicas, porque tem a origem nesses mieloblastos, nessa linhagem mieloide, mas uma linhagem mieloide mais comprometida com os granulócitos. Depois a gente pode ter uma aula de leucemia, a gente falar um pouquinho mais de detalhes aí sobre isso. Então, agora a gente originou o mieloblasto. A gente pegou, se a gente pegar em laboratório, a gente pegar uma célula mieloide, né, ou uma célula-tronco hematopoética e colocar o GCSF, a gente origina um mieloblasto, e aí se a gente for colocando ali os outros fatores de crescimento e as outras citocinas, ela vai se transformando nas demais células que a gente vai falar agora. E o GCSF, ele é utilizado também nos transplantes de medula óssea para estimular a medula óssea. A gente pode falar disso semana que vem, se a gente der... já estou decidindo qual vai ser o tema da aula, mas eu acho que o tema transplante de medula óssea pode ser um tema bem legal. Depois vocês me falam o que vocês acham disso. Tá? Então, a gente tem aqui a diferenciação agora nesse mieloblasto, e esse mieloblasto ele pode seguir 3 caminhos diferentes. Vamos desenhar aqui os 3 caminhos possíveis aí desse mieloblasto. Vamos desenhar ele aí com cores um pouco diferentes para não gerar muita confusão. Tá? Mas ele vai dar origem no que a gente chama, primeiro aqui, no que a gente chama de promielócito. Aqui em cima a gente tinha um promonócito, agora a gente vai ter os chamados aqui promielócitos. Vou botar da mesma cor, que cada promielócito vai ter um nome diferente. Vai ter aqui os promielócitos. Então, dependendo do tipo de contato que essa célula tiver, com que tipo de citocina e com que tipo de interleucina ela vai entrar em contato, a gente pode originar o que a gente chama de uma célula que lá na frente
vocês vão entender a funcionalidade dela, que ela é bem azulzinha, ela tem, eu não vou desenhar os grânulos ainda, porque ela ainda não tem grânulo, né? Ela ainda tem um núcleo bem arredondado, que é o chamado promielócito basófilo. Basófilo por quê? Porque ela tem afinidade pelos corantes básicos, então ela é uma célula mais azulada, tá? E aí a gente pode, se esse mieloblasto entrar em contato com por exemplo, IL-5, que a gente vai falar muito do IL-5 nas aulas de alergia e nas aulas de verminose, essa célula, esse mieloblasto, vai se transformar num promielócito eosinófilo. E ele tem esse nome de eosinófilo porque ele tem uma afinidade pelo corante ácido, que é a eosina. Ou, se ela entrar em contato, digamos, com IL-6, e aí vocês vão lembrar lá da aula de inflamação aguda por que aumenta a quantidade dessas células, a gente vai ter um direcionamento para um promielócito neutrofílico. Então, isso tudo depende do tipo de citocina que vai sendo produzido. Ó, o monócito aqui já está pronto, e agora a gente tem essas duas células aí já tendo uma origem comum. Chegamos aqui, a gente tem o promielócito basófilo, o promielócito eosinofílico e o promielócito neutrofílico. Daqui para frente, ela vai estar em contato ali com as mesmas citocinas. O promielócito basofílico vai seguir o caminho de diferenciação dele, vai dar origem, né? A gente tem alguns intermediários antes, tá, gente? Só estou aqui dando uma resumida para a gente chegar lá no final. A gente vai dar origem aqui aos bastonetes agora, que são células que agora são chamadas de bastonetes por conta do núcleo. O núcleo agora ele já é um pouco mais arredondado. E aí, para quem já teve hematologia, vai lembrar lá do desvio à esquerda, da presença de bastões, né? São esses bastonetes. Então, a gente tem o bastonete basofílico, basófilo, que é muito raro de se ver. A gente vai ter o bastonete eosinofílico, eosinófilo. E a gente vai ter o bastão, que é mais famoso, que aparece mais na corrente sanguínea, né, em processos inflamatórios, que é o bastonete neutrofílico. E o que está acontecendo com essas células nesse caminho todo? Ela está desenvolvendo os grânulos. Então, o eosinófilo já está ganhando lá os seus grânulos, está ganhando uma boa quantidade de grânulos, ele ainda não está com os grânulos prontos, tá? Ele está ganhando alguns grânulos ali primários, ele ainda não está com os grânulos prontos, mas ele já está formando ali os seus grânulos, né? Já está desenvolvendo alguns grânulos ali primários, secundários, até chegar ali nos terciários. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele está madurando, né? Ele está ficando pronto ali para já sair na corrente sanguínea. E a mesma coisa vale para os neutrófilos, né? E aí, baseado nessa coloração dos grânulos, espera que está agarrando aqui, não estou entendendo por quê. E aí, baseado nessa coloração dos grânulos, né, a gente tem essas diferenças de nome nas células e na diferença de função. Então, é baseado aí nessa coloração por hematoxilina e eosina. E aí, essas células já estão chegando bem próximas aqui dos vasos sanguíneos, né, dos sinoidais lá. Deixa eu diminuir de tamanho aqui, porque eu acho que não vou conseguir diminuir. Então, eles já estão chegando bem próximos aqui dos seios sinoidais, que é a porta de entrada deles ali para a corrente sanguínea. Então, por enquanto, a gente tem ainda uma célula quase madura. Qual que é a diferença desses bastonetes para as demais células? Os promielócitos, né, os monoblastos. É que aqui elas já são funcionais, tá, gente? Nessa fase aqui, essas células elas já têm função. Nessa fase de bastonete, elas já são funcionais.
elas já têm os grânulos, então elas já têm ali a sua funcionalidade, já estão prontas para uso, mas elas ainda são imaturas, né? Elas não estão 100% prontas, mas elas já são funcionais. Então é por isso que às vezes não faz muito sentido em hemograma, quando a gente tiver uma aula de hemograma, a gente fala sobre isso, os laboratórios relatarem, por exemplo, a quantidade de bastões que está aparecendo na corrente sanguínea. O que vale mesmo é o número total, porque se a gente tem muito bastão, principalmente o bastão por conta de neutrófilo, a gente tem essa grande quantidade de bastão chegando na corrente sanguínea, isso quer dizer que a medula óssea está sendo estimulada. E é bem provável que ela esteja sendo estimulada por um processo inflamatório agudo, né? Normalmente bacteriano. E essas células, elas são funcionais. Então, isso às vezes gera confusão quando a gente vê uma porcentagem de bastão. Está com uma grande quantidade de bastão. Mas isso, quando a gente conta no bolo total, isso só quer dizer que a célula está com uma grande atividade de proliferação e jogando esses bastões, porque a gente está tendo um processo inflamatório. Agora, quando começa a aparecer as células mais jovens, aí é problema. Quando começa a aparecer mieloblasto, promielócito, metamielócito, que são outros elementos, né? Isso pode ser devido a uma hiperatividade da medula óssea por conta de uma inflamação, mas isso pode ser porque células muito jovens estão caindo na corrente sanguínea e essas células não são funcionais. Isso pode indicar que esteja acontecendo uma grande proliferação dessas células e aí isso pode ser um forte indicativo aí de uma leucemia. Então a gente tem que ficar atento com as células mais jovens, né? Bastões e tal, pode ser indicativo de leucemia, mas normalmente são indicativos de inflamações agudas. 90% dos casos, né, eles são indicativos em inflamação aguda. E aí a gente chega no final, aqui, antes de cair na corrente sanguínea, o basófilo termina ali o processo de maturação dele, e aí ele já vai, né, para a corrente sanguínea, desenhado aqui em cima aqui. E aí a gente tem lá o basófilo na corrente sanguínea. E aí o núcleo dele vai ficar todo lobulado, e ele tem um monte de grânulo que a gente não consegue ver direito, o núcleo dele, mas aí ele já está pronto para ser liberado e a gente já começa a conseguir ver na corrente sanguínea. É difícil de ver, é raro de ver, é 1% só, mas quem vê a gente nunca esquece. O eosinófilo também, mesma coisa, já está pronto ali, normalmente bilobulado, um monte de grânulo, com os grânulos já maduros, e a gente tem aqui o neutrófilo também já pronto para ser liberado ali na corrente sanguínea. Ele termina o processo de maturação, eles não são liberados naquela forma de bastão, eles são liberados com esse núcleo lobulado e com os grânulos já prontos, né? E aí a gente tem essas principais células aí sendo liberadas. Lembrando, né, lá em cima, o nosso monócito já tinha ficado pronto, né, num processo um pouco mais simplificado, e aí o monócito também já passa aqui, e a gente já vê ele lá na corrente sanguínea, né, que é uma célula bem grande, com esse núcleo ali em formato de rim, e aí a gente tem o aparecimento já desses monócitos, que aí numa última instância, se eles forem para o tecido, né, a gente chama eles aí vamos chamar de macrófago, né? Caso o monócito passe para o tecido, esse monócito, deixa eu desenhar aqui em cima, se ele caiu na corrente sanguínea, saiu da corrente sanguínea e foi para o tecido, a gente chama ele ali, né, de macrófago. Eles conseguem repovoar também ali esses macrófagos residentes que vieram lá do saco vitelínico, mas normalmente eles só vão ali para o tecido em momentos de inflamação, em algum momento assim, que aí eles se diferenciam em macrófago e eles começam a exercer a sua atividade. Então, gente, basicamente essa daqui é a linhagem mieloide, né? Não falei das plaquetas e não falei das hemácias, mas as hemácias elas seguem um caminho próprio também, elas têm que perder o seu núcleo, né, e aí elas vão ser liberadas ali sem núcleo na corrente sanguínea. As plaquetas, depois a gente fala também uma aula sobre plaqueta, vem dos megacariócitos, que são as maiores células da medula óssea,
e aí essa célula, no final do seu processo de maturação, ela fragmenta todo o seu citoplasma, e aí esses fragmentos de citoplasma é que são as plaquetas que vão cair ali nos sinusoides e vão chegar na corrente sanguínea, tá bom? Então, a gente tem essas várias diferenciações por conta de quê? De citocina, por conta de fator de crescimento. E é claro, a gente tem a interação aqui dos macrófagos residentes da medula óssea, a gente tem os fibroblastos de medula óssea, células reticulares na medula óssea, as células adiposas são muito importantes para controlar todo esse processo. Qualquer alteração nesse microambiente medular, isso pode ter efeitos drásticos, né? A gente vê isso muito com radiação, com intoxicação por chumbo, né, que pode dar origem ao que a gente chama daquelas anemias aplásticas, é que todas essas células tronco, elas podem vir a morrer, e aí para repovoar essa medula óssea é muito difícil, principalmente se a gente perder os macrófagos, se a gente perder ali os fibroblastos. Então, esse microambiente medular, ele é extremamente importante. Agora, para a gente encerrar, vamos falar da nossa outra linhagem, que é a linhagem linfóide, né? Então, o que determina ali a linhagem linfóide? A linhagem linfóide, basicamente, a gente tem alguns conjuntos de citocinas importantes para a linhagem linfóide. Por exemplo, a gente tem IL-7, que se vocês chegaram lá na aula de timo e na aula de desenvolvimento de linfócito B, vocês viram a importância do IL-7. E aí, se a gente tiver um somatório, por exemplo, de IL-7 mais IL-4, essa célula aqui, ela vai de célula-tronco hematopoética, e ela vai dar origem ao que a gente chama de linfoblasto. E aí, de novo, a palavra blasto indicando essa célula indiferenciada. E aí ela vai continuar em contato ali com o seu IL-4 e IL-7. Esse linfoblasto pode dar origem, né, ao que a gente chama de prolinfócito. Ele é mais redondinho. E aí, quando a gente está fazendo isso dentro da medula óssea, isso daqui já tem um comprometimento, tá, com o linfócito B. Então, vai ser um prolinfócito B. Isso é importante também para discernir lá na frente a questão de tipos de leucemia também. E aí, de prolinfócito, né, ele vai passar por aqueles vários processos de maturação, ele vai ganhar o seu receptor ali que reconhece antígenos, que está lá na aula de diferenciação de linfócitos, e a gente vai ter a transformação desse linfócito, né, em um linfócito B quase maduro, né? Ele está quase pronto. O que caracteriza um linfócito B? Ele tem aqui na sua membrana já um anticorpo ali que reconhece antígeno. Dessa forma, ele já está pronto para vir aqui para os sinusoides e também cair na circulação. Esse prolinfócito, né, esse linfócito B imaturo, ele vai dar uma passeada no sangue e ele vai terminar o processo de maturação dele lá no baço. Então, o processo de linfócito é mais complicado aquela parte genética, mas ele segue um caminho bem mais simples. Ou a gente pode pegar esse progenitor linfóide, né, esse progenitor linfóide, quando entrar em contato, principalmente com IL-3, IL-7, esse progenitor linfóide, ele já sai da medula óssea imediatamente, e aí ele vai para onde mesmo? Ele vai lá para o timo. Ele sai da medula óssea com o progenitor linfóide, tá, gente? Isso é bem importante. E aí ele vai para o timo. No timo, ele vai dar sequência no processo de maturação dele. E aí ele vai originar também um linfoblasto, só que agora é um linfoblasto de célula T, porque a célula T é originada lá no timo, que vai dar origem a um prolinfócito T. Isso agora fora da medula óssea, lá no timo, que em final das contas vai dar origem a um linfócito T maduro. Desculpa. E ele é maduro por quê? Porque ele tem aquele receptorzinho
que reconhece ali antígenos, né? Que vai necessitar de uma apresentação de antígeno. E aí ele também vai para a circulação, e da circulação ele vai para... No caso, agora está aqui representando o sinusoide, mas vai ser a circulação periférica. E o linfócito T, né, vai aí povoar os linfonodos, povoar os órgãos linfóides secundários, né, que ele já vai estar pronto para a utilização. E aí a gente já tem um panorama aí das nossas células do sangue. A gente tem os monócitos, aqui em cima, né? Quais são as principais funções desses monócitos? A gente tem a função importante de fagocitose, de célula apresentadora de antígeno. E o que quer dizer ele ter essa função? Quer dizer que todo esse processo de maturação que ele veio passando na medula óssea fez com que ele ganhasse receptores que possibilitassem a fagocitose, a apresentação de antígeno e a produção de citocinas. Então, ele está maduro para exercer a sua função. Ele só precisa de o quê? De um estímulo, né? Que vai vir aí por um processo inflamatório qualquer, que vai gerar uma sinalização. E aí a gente tem o basófilo. O basófilo ele tem muito o quê? Ele tem muita histamina, ou seja, eles são bons iniciadores aí do processo inflamatório para provocar as alterações vasculares. Eles são muito parecidos com os mastócitos. Os mastócitos têm uma origem um pouco diferente. Lá num promielócito que cai na corrente sanguínea e vai se diferenciar em mastócito, é uma origem ainda um pouco que necessita alguns esclarecimentos. E o basófilo tem também heparina, da mesma forma aí que o mastócito. Então, eles são bons iniciadores aí de respostas inflamatórias, porque a histamina provoca o quê? Aquelas alterações, né, vasculares. E aí a heparina é um anticoagulante, que é importante no início da inflamação. A gente vai ter aqui o eosinófilo, que basicamente ele tem duas composições importantes ali nos seus grãos, que são peptídeos catiônicos, vou botar aqui só PEP-CAT, e a proteína básica principal, que é importante na eliminação de vermes. E a gente tem os neutrófilos, né? E aí os neutrófilos, a gente sabe da importância deles na fagocitose, na produção de NETs, que é quando ele faz aquele suicídio controlado, ele joga o seu núcleo para fora para destruir as bactérias, para aprisionar as bactérias, né? Eles são bons iniciadores da inflamação. Estudo dentro dos grânulos deles, tem muitos elementos antimicrobianos, né? E aí a gente tem os linfócitos, né? Os linfócitos B, importante na produção de anticorpos, e os linfócitos T, que podem ser citotóxicos ou auxiliares, né? Que vão controlar ali toda a nossa resposta imunológica. Monócitos, a gente tem em torno aí de 10% na circulação, basófilos em torno aí de 1% no total, eosinófilo 5%, neutrófilo até 70%, e o restante aqui é dividido para os linfócitos, né? Mais ou menos aí até 30%, 35% de linfócitos, né? Uma maior quantidade de linfócito T, dentro dos linfócitos T, uma maior quantidade de linfócitos T auxiliares, e aí a gente tem os 15% de citotóxico, e nesse meio de caminho a gente ainda gera as células NK também, que a gente tem em torno aí de 10% a 5% do total aí de linfócitos. Beleza? Então a gente veio lá de trás, né, pessoal? Dando uma relembrada aqui. A gente veio lá do zigoto, transformamos esse zigoto num saco vitelínico. O saco vitelínico originou ali os primeiros precursores eritroides e mieloides, que deram origem a macrófagos e as hemácias primitivas. Esses precursores migraram para o fígado e se transformaram em células-tronco hematopoéticas, e aí essas células-tronco começaram a circular e começaram a povoar outros órgãos que foram se transformando ali em macrófagos residentes. No final da gestação,
a gente só tem célula-tronco hematopoética migrando para o osso para dar origem à medula óssea vermelha, e aí o fígado, o baço, perde ali a sua capacidade de produzir as células-tronco hematopoéticas, de realizar a hematopoese. Em situações extremas, ele pode voltar a produzir, mas aí a gente fica na criança após o nascimento, somente ali o osso. No início, a gente tem um preenchimento bem grande do osso com medula óssea vermelha, à medida que a gente vai envelhecendo, né, que a criança vai ficando mais velha. A medula óssea vermelha só fica nos ossos esponjosos, né, crista ilíaca, na cabeça do fêmur, né, costela, né, onde a gente tem a maior quantidade de ossos esponjosos. Normalmente a célula-tronco hematopoética fica bem próxima do endósteo e longe aqui dos sinusoides, porque ela tem que passar por todo esse processo dentro da medula óssea, e isso é importante, essa diferenciação dentro da medula óssea, para ela ir direcionando, e aí ela vai se transformando em mieloide ou linhagem linfóide, e se transformando em monoblasto, em mieloblasto, passando aí em promonócito, chegando em monócito, chegando aí os promielócitos, até a gente chegar nas nossas células funcionais. Na parte linfóide, se o progenitor linfóide ficar na medula óssea, ele vai ter um comprometimento com célula NK ou com linfócito B. Se esse progenitor linfóide for para o timo, ele vai ter um comprometimento com os linfócitos T. No final das contas, tudo isso vai aí para a nossa corrente sanguínea e a gente tem ali esse reservatório importante de células dentro da corrente sanguínea. Beleza? Depois agora que a gente tem esse bom panorama, a gente pode falar das alterações que pode aumentar ou diminuir alguma dessas células, né? A dengue diminui plaqueta, infecções bacterianas aumenta neutrófilo, verme aumenta eosinófilo, os linfócitos podem aumentar em algumas infecções virais, diminuir em outras infecções virais. Isso muito por conta da alteração do microambiente medular, mas aí a gente tem um bom panorama para a gente partir daqui e poder falar de alguns aspectos clínicos mais importantes. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado aí pela primeira aula. Gostei demais de estar com vocês. Semana que vem aí no mesmo horário, né, nesse mesmo canal, a gente vai para a nossa aula 6. Provavelmente vai ser de transplante de medula óssea, para a gente pegar o bonde aqui do que a gente estava falando. Foi um prazer. Gostei muito desse novo modelo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus feedbacks lá também na plataforma de cada aula que vocês viram. Ajuda bastante a melhorar as aulas e também na plataforma lá do Facebook. Tudo bom? Obrigado, gente. Um bom restinho de noite lá e vou abrir lá o tópico no Facebook para a gente trocar uma ideia à medida que as pessoas forem olhando a aula também. Um grande abraço, fiquem com Deus. E hoje às 9 tem post também sobre ativação de linfócito T.